Uso o espaço da liderança da oposição nesta tarde, depois de ouvir ontem um nobre senador nesta tribuna falar das virtudes do governo da Presidenta da República, de falar sobre inflação. Procurei meditar na minha casa, Brasil, paraenses, da terra de Nossa Senhora de Nazaré. E comecei a comparar a fala à realidade. Vi que a fala está longe da realidade. Quando se fala em inflação, aquela que controla as despesas da sua casa, que está me ouvindo na tarde de hoje, vai concordar com certeza com as minhas colocações. Presidente Romero Jucá, aqueles que me assistem nesta tarde de hoje, há 8 anos não se tinha uma inflação tão aguda como no mês passado, no mês de janeiro. É triste falar ao povo brasileiro esta realidade, mas a verdade tem que ser dita nesta tribuna, conforme nós nos propusemos ao jurar, ao fazer o nosso juramento no dia da posse de cada um de nós. Nós não podemos faltar com a verdade nesta tribuna. E a verdade é cristalina. A inflação no Brasil está batendo novamente na porta dos brasileiros. O ministro Mantega tem a nota 0 nas suas previsões. Toda a previsão do ministro Mantega, nenhuma delas foram feitas corretamente até hoje. O ano passado ele preveu que o Brasil ia ter um crescimento no seu PIB de mais de 5%. Errou brutalmente. Nós só crescemos um pouco mais de 2% no ano atrasado. No ano passado, de 2012, ele preveu também um crescimento acima de 4%. Errou brutalmente. Brutalmente. Como diz o povo do meu Marajó querido, Malamar vai passar de 1%. Malamar vai passar de 1%. Ele prevê a inflação completamente errada. Dona de família, aquela que vai ao supermercado fazer as suas compras, como eu sempre vou, o Mantega não vai. Eu tenho absoluta certeza na minha consciência de que o Mantega não vai. Eu vou citar alguns números que fui buscar. Fui buscar os dados da Fundação Procon, que tem credibilidade neste país. E fui buscar alguns números da Fundação Getúlio Vargas, que tem credibilidade neste país. Pasme, senhoras e senhores,
A inflação está voltando com uma força violenta. Aquela inflação que Fernando Henrique Cardoso foi capaz de parar, foi capaz de moralizar o país, foi capaz de criar o Plano Real. Está voltando, brasileiros. Repito, o mês passado foi o mês que há 8 anos não se via a inflação crescer tanto. E eu não falo aqui procurando desejar o mal para a minha pátria. Eu falo preocupado com a minha pátria. Eu falo preocupado com aqueles assalariados. Eu falo preocupado com aqueles que são enganados ao dizerem que o salário mínimo está aumentando. Olhem os preços. A batata, nos últimos 12 meses, cresceu, aumentou 62%. Pedro Simão, Vossa Excelência, que acaba de descer daquela tribuna, fazendo um dos mais brilhantes discursos que escutei na minha vida. Parabéns. Meu senador, a batata cresceu nos últimos 12 meses, meu senador, 62%. E o Manteiga diz que não tem inflação. O PT também diz que o país não tem miséria. O PT diz que o país não tem mais pobre. Eles não andam no interior, eu ando. Eu vivo no interior. Eu todo os tempos estou no interior do meu estado. A quase todo final de semana eu convivo com um trabalhador pobre. A quase todo final de semana eu convivo no interior do interior com um trabalhador pobre. A cebola, minha querida dona de casa, a cebola cresceu, aumentou 59% nos últimos 12 meses. Como o PT pode mentir tanto, meu Deus do céu? Minha Nossa Senhora de Nazaré, minha querida mãe, como o PT pode mentir tanto ao povo brasileiro? Não tem inflação no país. Não tem inflação no país, meu Deus do céu. Como estão os hospitais públicos neste país? Como estão as rodovias neste país? Como está, meu Deus do céu, a violência neste país? Que motivos temos para vir à tribuna comemorar sucesso do governo petista, meu Deus do céu? Será que eu moro noutro país? O arroz, Álvaro Dias, o arroz que você come todo dia, Álvaro Dias, sabe quanto aumentou em um ano? 43%, Álvaro Dias. Não sou eu que estou falando nem inventando, é o Procon, é a Fundação Procon. O feijão, você mistura o feijão com arroz para poder comer a carne.
A minha preocupação é com o povo da minha pátria. A inflação está voltando. A inflação está batendo na porta, Dilma. Acorda, Dilma. Se é que tu tens capacidade para conter. Acorda, Dilma. A economia brasileira está levando um farelo, Dilma. Acorda. Nem vou falar em corrupção. Prometo que não. Já falei ontem do meu estado. Não vou falar em corrupção hoje. Tomate, Álvaro Dias, tomate. 27%. Ovo da galinha. Que você, em última análise, compra uns 3 e mistura com feijão, com a farinha. Lá no Pará se faz assim. Quando não se tem dinheiro, vai na esquina, compra um ovo, mistura com a farinha e está liquidada a conversa. Matou a fome. Mas não dá mais para comprar nem o ovo, meu amigo. Nem o ovo. O ovo aumentou 10% conforme a Fundação Getúlio Vargas. O mamão, 22%. Os produtos agropecuários, a coisa básica que devia ser barato. Porque se os produtos agropecuários aumentam, lógico que a tua mesa vai ficar cara. Esses produtos agropecuários, que o governo devia se preocupar em não serem inflacionados, estão superinflacionados. Estão crescendo a 16% ao ano. Manter a inflação. Se são eles que produzem o aumento dos produtos que vão à sua mesa, minha nobre dona de casa. Em Belém, paraenses, queridos paraenses, vocês que me assistem na tarde de hoje, vocês sabem, porque vocês lidam com isso todos os dias. Não pode faltar na mesa do paraense a farinha e o açaí. Não pode faltar. Só que a farinha, conforme dados do Diese, a farinha em Belém em 2012 custava 1 quilo R$ 2,96. Sabe quanto está a farinha? Agora, R$ 7,00. Pedro Simão. Agora o açaí também aumentou, Pedro Simão. Então não tem mais a comida básica do pobre na capital e no interior do Pará. Como é que no ano você paga R$ 2,90 1 quilo da farinha? E agora tem que pagar 7, Pedro. Ô, Manteiga, tu não come farinha, Manteiga. Tu come caviar, Manteiga. Tu não sabe o que é a dor do bolso do pobre, Manteiga. Tu não sabes o que é a dor no bolso de um aposentado, Manteiga. E o maior vilão de tudo isso, sabe o que é? É a alimentação. O maior vilão da inflação é a alimentação. Você, presidente, me permitiria, eu já encerrei o meu pronunciamento, mas se Vossa Excelência me der a liberdade de poder ler, acho que 2 minutos é o suficiente, um voto de congratulação ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência me permite? Vossa Excelência terá o tempo necessário, senador. Muito obrigado. Requerimento número 2012, fundamentado no que preceitua o artigo 222 do requerimento interno do Senado Federal, requer o voto de congratulações ao excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal.
reconhecer e manifestar votos de congratulações à pessoa como o ministro Joaquim Barbosa. É, sem dúvida, valorizar o justo, homenagear todos aqueles que contribuem para a moralização do país. E está fortificando o trabalho de pessoas comprometidas em resgatar princípios, valores éticos e morais, há muito desprezados neste país. O trabalho desenvolvido pelo ministro Joaquim Barbosa, no curso da ação penal número 470, que teve como objeto julgar os envolvidos no maior escândalo de corrupção que já se teve notícias neste país, certamente merece ser donatado como imperioso e marcado por uma justa homenagem, na forma majestosa, a todos aqueles que se dedicaram a objulgar um comportamento há muito reclamado pela sociedade brasileira. Por justamente criar um paradigma de repulsa e de intolerância, de total opressão aos que se pode denominar de conduta patológica degenerativa de caráter. Incrível é, nobres senadores, que a presente homenagem se impõe como medida necessária ou melhor, um dever de poder se elevar o mais alto dos planos aqueles que desenvolveram ao país, ao povo brasileiro, a esperança de contar com dias melhores. E de ter, enfim, não só no refrão, mas na prática, acuado o seu justo sentido de um povo heróico, bravo e retumbante. Muito obrigado, senhor presidente.